Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS. Parte 1. Capítulo 1. Terra da Chuva, na fronteira. Uma garoa suave caiu, levada pelo vento. Em meio à cortina de chuva, uma caravana de mercadores seguia apressadamente. No centro do comboio, Uzumaki Senshi estava sentado tranquilamente. Dentro de uma das carroças, ele estava de frente para outra pessoa, conversando animadamente. Ele aparentava ter 18 ou 19 anos, com uma impressionante cabeleira ruiva. De repente, uma figura solitária apareceu no meio da estrada. Ele vestia um manto preto adornado com padrões de nuvens flamejantes que ondulavam na chuva. Uma bandana Takigakure pendia torta em sua testa, ostentando um longo corte. Um capuz cinza esbranquiçado agarrava-se ao seu couro cabeludo, e por trás de uma meia máscara preta brilhavam um par de olhos frios e verde claros. Ranger, um som suave quebrou a quietude da noite chuvosa. Dentro da carroça, Mizunai, sentada em frente a Senshi, assustou-se com a repentina comoção. Ele não resistiu à tentação de abrir um pouco a porta, espiando para fora com as sobrancelhas franzidas. O que está acontecendo lá fora? Ele parecia um tanto frágil para um homem de meia idade, e a tensão deixou seu rosto ainda mais pálido. Senshi, sentado num canto da carruagem, lançou um olhar penetrante para a figura na chuva antes de soltar uma risadinha brincalhona. XX, Lord Mizunai, desta vez você realmente deu azar. Acabou de aparecer um assunto bastante importante. Ao ouvir essas palavras, o coração de Mizunai apertou. Mas ao ver apenas uma silhueta solitária na chuva torrencial, ele relaxou um pouco. Não diga bobagens. Meus guardas são todos escolhidos a dedo. Cada um deles vale por 10 homens em combate. Não há necessidade de temer apenas uma pessoa. Senshi olhou para ele, os lábios se curvando num sorriso irônico. Seu tom de voz suave carregava um toque de escárnio. Aquele homem é Kakuzu, ex-membro do esquadrão de assassinos de Takigakure, um dos 5 mais procurados do mercado negro. Durante a Grande Guerra Ninja, ele chegou a enfrentar o primeiro Hokage de Konoha. Uma lenda viva. O rosto de Mizunai empalideceu imediatamente. Ele ouvirá histórias sobre o poder aterrador do primeiro Hokage, e sobre um ninja que certa vez o enfrentará. Lutando para manter a compostura, Mizunai forçou uma resposta. Seu pirralho ganancioso, não tente me assustar. Por que um ninja tão formidável viria atrás de mim sem motivo? Antes que Senshi pudesse responder, uma pressão ameaçadora repentinamente impregnou o ar. Svi. Como uma rajada de vento que dispersa uma sombra na escuridão, a forma de Kakuzu desapareceu, deixando apenas um borrão para trás. No instante seguinte, ele apareceu silenciosamente atrás de um dos guardas. Inúmeros fios negros, como os tentáculos da própria morte, atravessaram o peito do guarda. Num instante, o coração do homem foi despedaçado num jorro de sangue. Assim começou um massacre abrupto e brutal. Como um fantasma no campo de batalha, Kakuzu usou seu medo do rancor da terra para manipular aqueles tentáculos negros, caçando seus alvos com precisão implacável. Nem os guardas da caravana nem os ninjas que Mizunai contratara a um custo exorbitante conseguiram oferecer a menor resistência diante de Kakuzu. Eles eram tão indefesos quanto peixes em um cepo. Ao ver isso, o rosto de Mizunai empalideceu. O suor escorria por sua testa como chuva, encharcando sua gola. Naquele instante, Senshi esboçou um sorriso maroto. Lord Mizunai, precisa que eu lide com ele? Mal ele terminou de falar, Mizunai praticamente rugiu. O que você está esperando? Depressa, vá. Senshi apenas esfregou os dedos, dando uma risadinha. Diante de seu comportamento vergonhoso, Mizunai quase teve um derrame. Mas com o inimigo mortal à sua frente, cerrou os dentes e conteve a raiva, amaldiçoando silenciosamente aquele shinobi errante da chuva como um mendigo que nunca vira dinheiro. Uzumaki Senshi, você não é um ninja? Uma vez contratado, você deve cumprir seu dever. Senshi balançou a cabeça repetidamente, de forma bem diferente de qualquer protagonista impetuoso que prega o caminho do ninja. Ele balançou o dedo indicador na frente de Mizunai. Não. Eu só concordei em protegê-lo pessoalmente, meu senhor. Quanto aos seus guardas e aos outros shinobi, sinto muito, eles não são minha responsabilidade. Você, Mizunai cerrou os dentes. Aqueles guardas e assistentes haviam sido cuidadosamente escolhidos de longe, cada um trazendo habilidades cruciais para suas operações na vila oculta da Folha. Perder mesmo um deles seria um golpe devastador. Respirando fundo para acalmar sua fúria, ele perguntou. Quanto? Antes mesmo que ele pudesse terminar, Senshi ergueu 2 dedos finos, com um brilho astuto nos olhos. A expressão de Mizunai vacilou. Após um breve cálculo, ele rangeu os dentes. Tudo bem. 2.000 ryu então. Saiam daí agora mesmo e salvem meus homens. Mas Senshi apenas revirou os olhos como se tivesse ouvido uma piada. Você não está brincando, né? Ele enfrentou o primeiro Hokage. O rosto de Mizunai ficou verde. Ele se obrigou a pronunciar algumas palavras. 20.000 ryu. Senshi cruzou os braços e balançou a cabeça em clara insatisfação. Lord Mizunai, lhe falta sinceridade ou lhe falta dinheiro? Mizunai estava praticamente triturando os dentes até reduzi-los a pó. 200.000 ryu. Negócio. A resposta de Senshi, um painel transparente apareceu diante de seus olhos. Nova comissão detectada. E cliente, Mizunai? E o objetivo, resgatar os subordinados de Mizunai. Taxa, 200.000 ryu. Dificuldade, rank A. Recompensa, 200 pontos de comissão.
Senshi sorriu, satisfeito. A taxa de Mizunai era generosa, mas para Senshi, era apenas a cereja do bolo. O que ele realmente valorizava era o lucrativo bônus do sistema. Desde que chegou a este mundo, cada vez que concluía uma encomenda, o sistema o recompensava com pontos de acordo com o valor pago. As encomendas eram solicitadas pelo cliente. Quanto maior o preço, maior a recompensa. E esses pontos podiam ser usados para concorrer a diversos prêmios. Sem perder tempo, Senshi aceitou a missão. Num piscar de olhos, ele surgiu como um fantasma, aparecendo em frente a Kakuzu. Voxax! Um assobio estridente cortou o ar. As mãos de Kakuzu teceram selos, ativando o estilo terra, lança da terra, e ele desferiu um golpe contra um dos guardas da caravana. O rosto do guarda empalideceu, como se ele pudesse sentir a morte se aproximando. Mas naquele instante, estilo relâmpago, raio de cotovelo. Senshi gritou, relâmpagos percorrendo seu braço direito, serpentes elétricas dançando. Após inúmeras missões, ele desenvolveu uma força física monstruosa e enormes reservas de chakra. Poderíamos realmente chamá-lo de uma besta com cauda ambulante, embora ele jamais se comparasse à raposa de 9 caudas, é claro. Bum! Uma explosão ensurdecedora rasgou a noite quando punhos se chocaram no ar. O braço de Kakuzu, fortalecido pelo jutsu lança da terra, ficou completamente preto, aparentemente capaz de resistir a qualquer golpe. No entanto, o soco de Senshi atingiu com uma força avassaladora, uma força que abalou até mesmo Kakuzu, fazendo-o deslizar para trás e abrindo 2 longos sulcos no chão. Recuperando o equilíbrio, os olhos de Kakuzu brilharam de surpresa, fixando-se no jovem shinobi. Então, é esse garoto. Ele rapidamente controlou a respiração e se acalmou. Como frequentador assíduo do submundo do mercado negro da chuva, Kakuzu reconheceu Senshi, embora raramente tivessem conversado, seus caminhos já haviam se cruzado. O olhar de Kakuzu tornou-se ainda mais penetrante, buscando em Senshi a menor vulnerabilidade. Mas Senshi não demonstrou nenhum sinal de alarme. Kakuzu percebeu que seu fracasso anterior se devia em parte à sua própria imprudência. Mesmo assim, manteve-se confiante. Ele ainda não havia revelado sua carta na manga. Nesse instante, Senshi falou novamente. Kakuzu, por que não esquece esse trabalho? Vá fazer outra coisa. As veias da testa de Kakuzu saltaram de raiva. Ele encarou Senshi, mordendo as palavras. Maldito garoto. Técnica secreta. Medo do rancor da terra. Sem mais palavras, o chakra de Kakuzu explodiu dramaticamente. Provocado pela zombaria de Senshi, ele liberou todo o seu poder imediatamente. Ao ver o medo do rancor da terra ativado tão rapidamente, Senshi pareceu surpreso, como se tivesse visto um porco subindo em uma árvore. Sério? Você vai se entregar completamente logo de cara? Não é fácil conquistar esses corações. Não precisa perder todos aqui. Kakuzu não respondeu. Com um rugido, ele liberou uma das máscaras do medo do rancor da terra, que disparou em direção a Senshi como um fantasma. Estilo fogo, enxaqueca ardente. Da boca escancarada da máscara de fogo, uma onda de chamas irrompeu, avançando em direção a Senshi como uma onda gigante e furiosa, ameaçando engoli-lo por inteiro. Então, quase simultaneamente, estilo de vento, dano por pressão. A máscara de vento soltou um guincho agudo, expelindo uma gigantesca esfera de vento comprimido que instantaneamente se transformou em uma violenta rajada. O vento alimentou as chamas, o incêndio aumentando de intensidade, e num piscar de olhos, Senshi foi engolfado por um mar de fogo. Um sorriso de satisfação cruzou o rosto de Kakuzu, um sorriso que congelou quase imediatamente. Em meio às chamas intensas, a figura de Senshi surgiu abruptamente em uma nuvem de fumaça branca, deixando para trás apenas um tronco de madeira. Estilo relâmpago, golpe de costas. A velocidade de Senshi era como um relâmpago, um raio de brilho cortando o céu noturno. Num instante, ele reapareceu atrás do coração da máscara de fogo. Com as mãos envoltas em relâmpagos, ele o cortou ao meio, deixando-o chamuscado e fumegante. Aproveitando a brecha, Senshi concentrou seu chakra e atacou a máscara do vento num instante. Arcos azuis de eletricidade crepitaram violentamente ao seu redor, iluminando o campo de batalha com um brilho intermitente. Naquele breve momento, sua mão carregada de relâmpagos cortou a máscara do vento como se estivesse fatiando manteiga quente, aniquilando-a num único golpe. Capítulo 2. Rachadura. Um som seco e estilhaçado ecoou. 2 corações preciosos foram perdidos assim de repente, e o trabalho ainda não estava concluído. Kakuzu sentiu uma dor tão profunda que mal conseguia respirar. Ele encarou Senshi com um olhar frio e penetrante. Contudo, Senshi não prosseguiu com o ataque. Ele conteve sua aura, deu de ombros e falou num tom descontraído e provocador. Ainda vamos continuar? Nós dois estamos no mercado negro, só tentando ganhar a vida. Não precisamos arriscar nossas vidas brigando por uma comissão. Que tal darmos um passo para trás e deixarmos isso para lá? Se você precisar da minha ajuda no futuro, te dou 10% de desconto. Preço de amigo. Quando Senshi terminou, a expressão de Kakuzu escureceu. Suas emoções estavam à flor da pele. Ele respirou fundo, tentando acalmar a raiva que fervilhava em seus pulmões. Então, lançou a Senshi um último olhar gélido antes de se virar e sair. Recordando a cena de momentos antes, onde Kakuzu massacrara tantos como se fosse brincadeira de criança, Mizunai e os outros ainda sentiam seus corações acelerados. Os guardas da caravana, assim como os vários ninjas que Mizunai gastara tanto tempo e dinheiro contratando, só agora despertavam de seu torpor, como se tivessem acordado de um pesadelo. Ainda estamos vivos, como se tivéssemos sido resgatados dos portões do inferno. O ninja que nosso chefe contratou é incrível. Aqueles jutsus eram praticamente cegantes. Se não fosse por ele, já teríamos morrido há muito tempo. Seus olhos brilhavam com o alívio dos sobreviventes, ainda visivelmente abalados pelo medo que Kakuzu havia enchilado. Contudo, naquele exato momento, Mizunai explodiu repentinamente. Como cliente, ele estava tomado pela fúria.
Como você pôde deixá-lo escapar? Ele rugiu de raiva. Durante toda a batalha, Senshi havia mantido uma vantagem esmagadora, encurralando Kakuzu. Se tivesse se esforçado um pouco mais, poderia ter impedido aquele monstro de escapar. No entanto, o homem que havia matado tantos de seus guardas simplesmente se afastou. Mizunai sentiu sua pressão arterial subir. Ao ouvir seu desabafo, Senshi simplesmente levantou a mão e esfregou a orelha em tom de deboche. Lord Mizunai, o senhor só me contratou para resgatar seus subordinados. Persegui-lo ou capturá-lo nunca fez parte do acordo. Seus homens estão seguros agora, todos eles? O trabalho está feito então quanto à comissão de 200 mil ryu, está na hora de pagar, não acha? Dito isso, Senshi estendeu a mão com a palma voltada para cima, aguardando casualmente a resposta de Mizunai. O rosto do homem se contorceu de raiva. Embora estivesse fervendo por dentro, ele não pôde fazer nada além de cerrar os dentes e entregar o dinheiro. A força de Senshi claramente superava até mesmo a de Kakuzu, e Mizunai não ousou provocá-lo ainda mais. No momento em que Senshi recebeu a encomenda, um aviso oportuno do sistema apareceu. A comissão concluída. Recompensa, 200 pontos de comissão. Receber a recompensa do sistema foi como uma brisa quente acariciando seu rosto, e um sorriso de satisfação surgiu em Senshi. O pagamento do cliente era secundário. A recompensa adicional do sistema era o que realmente importava. Após coletá-la, Senshi deu uma olhada na tela de status, com novos planos já se formando em sua mente. Nome, Uzumaki Senshi. Gênero, masculino. E idade, 18. Pontos de comissão, 721. Naturezas dos chakras, fogo D, vento B, relâmpago, S, água C, yang D, yin D. Capacidade dos chakras, SSS, suas reservas de chakras são monumentais, verdadeiramente surpreendentes. A força física, SS, tanto a força quanto a velocidade superam em muitos jounin de elite. O talentos, trovão celestial, aumenta muito a afinidade com liberação de relâmpago. Maior chance de obter recompensas do tipo relâmpago na loteria? Kekkei Genkai, nenhum. O ninjutsu, jutsu de substituição, proficiência de nível B, liberação de relâmpago, bola de relâmpago, proficiência de nível C, liberação de relâmpago, clone de relâmpago, proficiência de nível D, liberação de relâmpago, deslizamento de terra, proficiência de nível A, liberação de relâmpago, raio de cotovelo, proficiência de nível S, liberação de relâmpago, laço, faca quente arada de relâmpago, proficiência de nível A. Após analisar seus atributos, o rosto de Senshi se iluminou. Ele só precisava de mais 300 pontos para sua próxima invocação de 10 personagens no sistema. Quando olhou para Mizunai, viu o homem ainda encarando melancolicamente seus guardas e ninjas caídos. Ao ler os pensamentos de Mizunai, Senshi sorriu maliciosamente. Se você realmente não consegue deixar isso para lá, basta dizer. Eu o trarei de volta para que você lide com ele como quiser. Mizunai soltou um resmungo frio. Você faria isso de verdade, pela bondade do seu coração? Senshi esfregou os dedos, soltando uma risadinha maliciosa. Taxa fixa de 4 milhões. Claro, se você só quiser a cabeça dele, eu faço por 2 milhões. Ou se preferir ele vivo, talvez queira recrutá-lo, posso entregá-lo ileso por 6 milhões. Considere isso como um acordo entre amigos e família. Embora Mizunai meio que esperasse algo assim, ainda assim ficou chocado com a oferta de Senshi. 6 milhões? Você está brincando comigo? Senshi respondeu com total seriedade. Ele dizimou tantos dos seus, e vocês simplesmente o deixaram ir embora. Consegue engolir isso? Eu certamente não conseguiria. Além disso, 6 milhões já é o preço com desconto. Alguém que conhece o poder de Kakuzu pediria 60 milhões, no mínimo. Mizunai soltou uma risada incrédula. Em toda a sua vida ele nunca tinha conhecido alguém tão descarado. Não foi você quem o deixou escapar em primeiro lugar? E com esse preço, eu poderia contratar 3 dos melhores jounin de Konoha para lidar com isso. Por que se incomodar com você? Senshi quase revirou os olhos. Jounin de elite? É mesmo. Por que não chefes de cozinha de elite também? Você negociou alguns milhares de ryu mais cedo. Por favor, acha que isso vai te levar longe em Konoha? Você seria um cidadão de terceira classe, no máximo. Enquanto isso, várias figuras escondidas entre arbustos distantes observavam silenciosamente a caravana. Usavam máscaras brancas que lembravam animais e coletes à prova de balas cinzentos sem mangas, cada uma com uma lâmina ninja nas costas. A proteção deles é muito forte. O plano mudou. Ordens do Lord Danzou, passem para o plano B. Assim o comboio de Mizunai retomou sua jornada. Na realidade, Mizunai tinha outro plano em mente o tempo todo. Seu verdadeiro objetivo não era mera proteção, mas sim contatar uma organização secreta dentro do País do Fogo. Mizunai era de fato um mercador, mas negociava com pessoas, aquelas com habilidades especiais. Ele já havia feito várias transações com certos ninjas de Konoha, que lhe prometeram que uma vez concluído o negócio, ele receberia cidadania no País do Fogo. Conforme a caravana avançava, Mizunai ficava cada vez mais inquieto, observando constantemente os arredores. Tem algo errado. De acordo com o nosso acordo, este deveria ser o ponto de encontro. Ele pegou um mapa para conferir. Enquanto isso, Senshi relaxava na frente da carroça de Mizunai, continuando a oferecer seus serviços. Você realmente não vai reconsiderar? Não estou só falando da boca para fora. Estou no mesmo nível dos jounin de elite de Konoha, com certeza. E se você me quiser, posso te dar um desconto de cliente antigo. Senshi estava desesperado para aumentar sua força. Afinal, o mundo ninja estava longe de ser pacífico. Era repleto de perigos e taxas de natalidade alarmantemente altas. Embora parecesse calmo na superfície, uma corrente subterrânea traiçoeira espreitava por baixo, com inúmeras forças à espreita nas sombras. E em poucos anos haveria até mesmo uma ameaça alienígena invadindo o mundo shinobi. Somente se tornando poderoso o suficiente ele poderia se proteger nesta terra turbulenta.
turbulenta. Dentro da carroça, Mizunai o ignorou completamente, resmungando consigo mesmo. Continue se vangloriando. Você me enganou e me roubou 200 mil, deixando Kakuzu escapar impune. Como se meu dinheiro fosse tão fácil de roubar. Enquanto Mizunai ruminava sobre esses pensamentos, um grupo de ninjas de Konoha finalmente apareceu à distância. Capítulo 3. Ao ver aqueles ninjas, Senshi sentiu seus nervos ficarem dormentes. Droga, esses itens não são da raiz de Konoha? Será que Danzou está de olho nessa remessa? Ao pensar nisso, um lampejo de prazer cruzou o rosto de Senshi. Uau, caiu no meu colo um trabalho enorme? No momento em que estava prestes a se virar e dizer algo, viu Mizunai saltar ansiosamente da carruagem. Ele correu em direção ao grupo de shinobi como se estivesse cumprimentando familiares. Eles também reconheceram Mizunai claramente. Assim que ele se aproximou, o líder do esquadrão que estava na frente deu um passo à frente. Mizunai, onde estão as mercadorias? Mizunai o cumprimentou calorosamente. Eles estão sóbrios. O chefe da equipe da raiz continuou seu interrogatório. Eles ainda estão vivos? Vivo, é claro. Quando é que eu já te decepcionei? Mizunai já havia trabalhado com a raiz antes, então estava bem familiarizado com o processo. Enquanto conversava com os poucos membros da raiz, vários de seus subordinados descarregaram um grande baú de uma das carroças. Ao ver como seu cliente estava se aproximando demais dos recém-chegados, Senshi estalou a língua em sinal de arrependimento. Que pena, eles não estão aqui para causar problemas. Parece que isso não está certo. As caravanas normalmente carregavam muitos desses grandes caixotes repletos de bens preciosos, ouro, prata, pedras preciosas, esse tipo de coisa. Mas desta vez, Senshi errou o palpite. Quando o baú foi aberto, dentro havia uma linda garota de pele clara e cabelos ruivos, usando óculos. Ela parecia ter uns 10 anos. A julgar pelos cabelos ruivos vibrantes, era quase certo que ela fosse descendente do clã Uzumaki, assim como ele. Assim que trouxeram a caixa, os agentes da raiz imediatamente foram verificar. Mizunai gabou-se. Essa garota é a carga que Lord Danzou solicitou especificamente. E ela não é uma Uzumaki qualquer. Ela possui uma incrível capacidade de cura. A maioria dos ferimentos pode ser curada apenas com uma mordida. Eu me esforcei muito para extraí-la de Kusagakure. Enquanto Mizunai tagarelava, Senshi olhava fixamente e atônito. Kusagakure? Capacidade de cura. Uzumaki? Ele tinha uma vaga suspeita sobre a identidade dela, o que o deixou muito surpreso. Karin? Como ela foi parar nas mãos da raiz? Ela não apareceu depois para os exames Chunin em Konoha? É claro que Mizunai não tinha intenção de esclarecer isso para Senshi. Ele deu 2 passos em direção aos membros da raiz. Senhores, não só trouxe o alvo de Lord Danzou, como também tem uma surpresa extra. Com um olhar presunçoso, Mizunai apontou diretamente para Senshi. Ele também é da linhagem Uzumaki. E é extremamente poderoso, muito além de um Uzumaki comum. Quem sabe? Ele pode até já ter despertado a habilidade especial que Lord Danzou deseja. Espero que, considerando o sucesso desta missão, Lord Danzou me conceda o status oficial de cidadão do País do Fogo. Mizunai era um homem de negócios movido pelo lucro. Ao longo dos anos, Konogakure prosperou e, por extensão, o País do Fogo se fortaleceu ainda mais. Nascido no interior do País da Grama, Mizunai sonhava em se mudar para o País do Fogo, mesmo que isso significasse vender os interesses de Kusagakure. O líder do esquadrão raiz não respondeu imediatamente. A identidade de Mizunai não estava em questão. O único problema com ele era que era um egocêntrico refinado. Mas para a raiz isso poderia ser uma vantagem, contanto que ele não representasse uma ameaça para Konoha e pudesse ajudar a raiz a proteger a vila. Alimentá-lo com restos de comida o tornaria uma ferramenta muito útil, e que poderia ser sacrificada a qualquer momento. É claro que não fosse a presença de Senshi, todo esse comboio poderia muito bem ter sido aniquilado por Kakuzu. Mas agora, Mizunai e os membros da raiz não faziam nenhum esforço para esconder seus planos de Senshi. Eles claramente pensavam que, apoiados pelos agentes de Konoha, não havia motivo para se esconderem. Senshi, que estava a uma curta distância, ouviu-os alto e claro. Puxa vida! Aquele desgraçado do Mizunai está mesmo tentando me tratar como carga? O líder do esquadrão raiz ao lado de Mizunai não atacou imediatamente. Ele simplesmente examinou Senshi com um olhar atento, concentrando-se especialmente em seus cabelos vermelhos, e então assentiu com satisfação. Nada mal, Lord Danzou levará seu pedido em consideração. Mizunai sentiu que, com aquelas palavras, sua aceitação na Terra do Fogo estava praticamente garantida. Radiante, ele olhou fixamente para Senshi e disse: um ninja errante inútil, um idiota ganancioso. Você realmente achou que eu o contratei por admirar suas habilidades? Ah, seu tolo! E você ainda se atreveu a me enganar e roubar 200 mil ryu? Agora vou te mostrar que dinheiro não é de graça. Nenhum dos membros da raiz se deu ao trabalho de contradizê-lo. Mizunai não tinha qualificação para dar ordens a eles, é claro, mas estava descaradamente se apropriando da autoridade deles. Danzou queria sobreviventes do clã Uzumaki, e se Senshi fosse de fato um desses sobreviventes, alguém que Mizunai havia trazido consigo, então a raiz ficaria mais do que feliz em aceitá-lo também. Percebendo a hostilidade em seus olhos, Senshi sentiu-se meio divertido, meio irritado. Esses pirralhos, será que eles não viram o Kakuzu dizimando esquadrões inteiros sem nem suar? E ainda acham que podem se meter comigo? Não era que Senshi guardasse algum rancor pessoal. Ele apenas sabia que a raiz era especializada em espionagem e roubo de dados.
incitação à rebelião em países pequenos e fomento de conflitos dentro da própria Konoha. Mas em termos de habilidade individual em combate, além do próprio Danzou, poucos entre eles conseguiam se defender contra uma ameaça real. Se tivessem enfrentado Kakuzu, teriam sido aniquilados. E agora planejavam capturá-lo. E de fato, os 5 ou 6 ninjas da raiz começaram a se espalhar, cercando-o, mas isso não causou a Senshi nenhuma sensação de pressão. Apenas frustração com a maneira como Mizunai e os ninjas o encaravam como se ele fosse apenas mais uma mercadoria. Tic. Sou um empregado, não estou à venda. Os agentes da raiz sempre agiam com rapidez e decisão. Eles claramente não tinham intenção de trocar insultos. Conforme se aproximavam, o líder do esquadrão falou em tom gélido. Subjuguem-no e levem-no de volta ao Lord Danzou. Ao seu sinal, o outro ninja se moveu. Clang. Com um som agudo, suas espadas curtas deslizaram das bainhas e eles investiram contra Senshi em alta velocidade. Sabendo que Senshi não era alguém fácil de derrotar, Mizunai ainda gritou. Todos, ajudem os ninjas de Konoha. Derrotem-o. Quem ajudar a capturar Uzumaki Senshi ganha 10.000 ryu. Embora Senshi pudesse ganhar 200.000 ryu casualmente, para os guardas regulares e mercenários contratados, 10.000 ryu era uma quantia considerável, especialmente fácil de ganhar com os famosos ninjas de Konoha à frente. Era quase como catar dinheiro do chão. Sem hesitar, eles o seguiram. Senshi apenas balançou a cabeça, meio irritado, meio divertido. Então é assim mesmo, esses cães de guarda têm memória curta. Será que já se esqueceram do terror que sentiram nas mãos de Kakuzu? E quanto à raiz, se eles tivessem realmente analisado como ele lutou contra Kakuzu, teriam percebido seu verdadeiro nível. Svi, svi, svi. Seus pensamentos foram interrompidos por 3 shurikens voando em sua direção, cada uma com uma nota explosiva. As shurikens vieram rápido, mas Senshi se moveu ainda mais rápido, como um raio. Bom, bom, bom. Os 3 dispositivos explosivos detonaram no ar. Senshi já não estava mais lá, ele já se movia a toda velocidade. Os membros da raiz forçaram a vista, mas mal conseguiram vislumbrar o borrão de seu movimento. No instante seguinte, um grito de dor ecoou. Um dos ninjas da raiz tinha Senshi atrás de si, desferindo um soco carregado de energia. Ao ver seu companheiro de equipe em apuros, outro membro da raiz agiu com decisão, mãos atravessando selos rapidamente. Jutsu de transferência de mente. Claramente, ele pertencia ao clã Yamanaka. Mas no momento em que lançou seu jutsu, seus olhos se arregalaram. O que está acontecendo? Ele não conseguia entender porque sua técnica secreta não havia conseguido controlar o corpo de Senshi. Senshi se desfez em fumaça branca. Um clone. Antes que Yamanaka pudesse formar mais selos, o verdadeiro corpo de Senshi apareceu ao seu lado, golpeando seu pescoço com uma mão carregada de eletricidade. Os olhos do homem reviraram. Ele tossiu sangue e caiu no chão. A figura de Senshi, aprimorada por relâmpagos, cintilava pelo campo de batalha, deixando rastros de imagens em seu caminho. Contra a força combinada da raiz, guardas da caravana e ninjas contratados, suas reservas de chakra massivas e seu físico imponente, que rivalizavam com os do Raikage, permitiam que ele mantivesse a vantagem sem esforço. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 4. Num instante, Senshi já havia se materializado diante do líder do esquadrão raiz, um membro do clã Aburame, a julgar pelo frasco de insetos em suas costas. Antes que o Aburame pudesse liberar seus insetos venenosos, Senshi desferiu um golpe com a mão, cortando o chão com uma explosão de chakra de liberação de relâmpago. Liberação de relâmpago, corte horizontal. Com um rugido, o homem voou como uma pipa com a linha arrebentada caindo com força no chão. Operativos comuns da raiz e mercenários não tinham a menor chance. Senshi os massacrou como um tigre entre ovelhas, eliminando-os rapidamente. Mizunai observava a cena, com as pupilas contraídas de medo e choque. Em sua mente, os shinobi de Konoha, especialmente os agentes de Danzou, eram invencíveis. Se não tivesse testemunhado com os próprios olhos, jamais acreditaria que Senshi pudesse derrotá-los com tanta facilidade. Sovosh. Num movimento tão rápido, Senshi estava subitamente diante de Mizunai, que cambaleou para trás, alarmada. O que você está fazendo? Diante da força assustadora de Senshi, Mizunai tremia da cabeça aos pés, as palavras tropeçando em sua língua. Para sua surpresa, Senshi apenas estreitou os olhos em um sorriso. Você se encontrou com aqueles ninjas de Konoha. Isso significa que minha missão de escolta terminou, certo? Mizunai encarou aquele sorriso perturbador, um arrepio percorrendo sua espinha. Ele não sabia por que Senshi mencionaria aquilo num momento como aquele. Ele só sabia que sua vida estava nas mãos de Senshi e não ousava discutir. Concordando fervorosamente com a cabeça à voz trêmula, ele disse. Sim, o trabalho de acompanhante está concluído. Então, o pagamento? Insistiu Senshi. Mizunai apontou freneticamente para uma carruagem próxima. O dinheiro que te prometi está naquela carroça. 300.000 ryu. Está tudo lá. Ao ouvir suas palavras, Senshi caminhou até a carruagem e encontrou uma mala pesada repleta de notas. No instante em que a pegou, o sistema soou em sua mente. A comissão concluída. Recompensa, 300 pontos de comissão. Carregando a mala pesada, Senshi aproximou-se lentamente do grande baú. Com um rangido alto, ele levantou a tampa. Lá dentro, a garota ruiva estava encolhida como um gatinho assustado. Exatamente como ele suspeitara, era mesmo Karin. Devo levá-la comigo ou não? Ele hesitou. Inicialmente, seu único objetivo era aumentar seu poder por meio de missões do sistema, sem interferir muito nos eventos canônicos, especialmente aqueles ligados às tramas principais. Mas após refletir, a presença de Karin poderia ser útil, e talvez não alterasse drasticamente a narrativa geral.
Além disso, com suas imensas reservas de chakra, um físico comparável ao do Raikage e um repertório decente de jutsus, ele não teria muita dificuldade em se defender do estilo vento e dos shurikens de Danzou, embora Akatsuki ainda representasse um problema. Tomando uma decisão repentina, ele colocou Karin sobre o ombro e saiu rapidamente. Entretanto, Kakuzu havia retornado silenciosamente, mas desta vez ele não estava sozinho. Um homem andrógeno de pele pálida, vestindo o mesmo manto preto com nuvens vermelhas, o seguia ao seu lado. Kakuzu não havia realmente fugido, ele fora buscar reforços. E ele nunca havia aceitado uma derrota daquela forma em silêncio. A pele daquele homem era de uma brancura normal, seus olhos tão frios e estreitos quanto os de uma serpente. Não havia dúvidas, ele era um dos lendários Sannin Orochimaru. Eles correram pela floresta a uma velocidade estonteante, a paisagem passando rapidamente como se alguém tivesse apertado o botão de avanço rápido. Orochimaru sibilou enquanto corriam. Aquele ninja errante, ele é aquele Uzumaki Senshi dos Estados Unidos, certo? Desde que testemunhou o poder do Rinnegan de Nagato, Orochimaru passou a se interessar pelo clã Uzumaki. Ele e Danzou tinham um acordo para adquirir vários sobreviventes Uzumaki. Ninjas como Senshi, que frequentemente aceitavam trabalhos no mercado negro, eram poucos e bastante conhecidos. Ao ouvir a pergunta de Orochimaru, Kakuzu assentiu levemente, com os olhos fascando de fria raiva. Sim, é ele mesmo, Uzumaki Senshi. Eu o subestimei antes. Se não fosse por sua interferência repentina, eu teria concluído minha missão. Orochimaru ergueu uma sobrancelha em leve surpresa. Você está me dizendo que não era páreo para ele? Motivo suficiente para pedir minha ajuda? Kakuzu esclareceu rapidamente. Não que eu não possa derrotá-lo, apenas que a melhor jogada, dadas as condições do campo de batalha, era recuar e reagrupar. Num confronto 1 contra 1, eu poderia precisar de uma longa luta para decidir um vencedor, e eu não estava interessado em uma batalha prolongada. 2 contra 1, porém, podemos derrotá-lo rapidamente. O verdadeiro objetivo aqui é aquela carga solicitada pelo cliente. Um comboio que pode contratar alguém como ele deve estar transportando algo extremamente valioso. Se conseguirmos apreendê-la, nossos problemas de financiamento estarão resolvidos por um bom tempo. Ao ouvir a palavra financiamento, os olhos de Orochimaru brilharam. Na Akatsuki, Kakuzu era o gerente financeiro, sempre em busca de recursos. Enquanto Orochimaru estava absorto em seus experimentos, dinheiro era definitivamente útil. Ele perguntou distraidamente. Então, assim que o capturarmos, devemos matá-lo? Kakuzu respondeu sem hesitar. Se possível, sim. Isso o impedirá de interferir novamente. Mas se não for possível expulsá-lo está ótimo. Nosso foco são as mercadorias do comboio, não ele. Diante disso, Orochimaru assentiu pensativamente, mergulhando em silêncio, provavelmente tramando algumas ideias experimentais. Após correrem por um tempo, ambos pararam em uníssono, observando atentamente a cena à frente. As carroças da caravana estavam imóveis no meio da estrada, os guardas espalhados pelo chão. Ainda mais surpreendente, entre os caídos estavam vários shinobi de Konoha. Esse é a raiz? Os olhos estreitos de Orochimaru percorreram a cena com leve surpresa, enquanto Kakuzu ostentava uma expressão confusa. Contudo, ele não se deteve nisso. Em vez disso, seu olhar se voltou rapidamente para as carroças. Ei! Um riso baixo e inquietante escapou de seus lábios, uma visão rara para alguém geralmente tão sombrio. O motivo de sua alegria era óbvio. Este era um exemplo perfeito de a luta entre a Masariko e o molusco. O pescador lucra. Tanto os guardas da caravana quanto os ninjas de Konoha jaziam derrotados, mas as carroças carregadas de objetos de valor permaneciam intactas. As pupilas de Orochimaru se contraíram. Ele esperava uma batalha difícil, mas ao chegar, descobriu que Senshi não estava em lugar nenhum. Capítulo 5. Uma floresta exuberante se estendia ao redor, e Uzumaki Senshi caminhava em um ritmo tranquilo. Enquanto caminhava, ele abriu o menu do sistema. Hora de puxar 10 cigarros. É 1000 pontos de comissão deduzidos. Pontos restantes, 21. E sorteio. Parabéns, você recebeu. 10 shurikens. 2 kunai. 20 comprimidos de ração militar. Nível de chakra de liberação de terra mais 1. Nível de chakra de liberação de relâmpago mais 1. 10 etiquetas explosivas. Mais 2 barras de chakra. Novo jutsu. Liberação de relâmpago, enterro de relâmpago. 5 shurikens. 1 kunai. Senshi franziu a testa ao ver os resultados. Parecia um roubo completo. Que porcaria é essa? Sério? Enterro relâmpago. Isso é praticamente um jutsu suicida. Droga, quero meu dinheiro de volta. Balançando a cabeça em sinal de desgosto, ele voltou sua atenção para a garotinha pendurada em seu ombro, Karin, e começou a pensar no que fazer com ela. Ela parecia ter uns 10 anos, ainda não a jovem destemida que se tornaria. Apesar da idade, era claramente esperta. Senshi percebeu que ela estava acordada há algum tempo, mas provavelmente insegura sobre a situação, fingira-se de morta. Claro que com alguém do calibre de Senshi, esse truque não ia adiantar muito. Após caminhar um pouco, ele parou, sorrindo levemente com um ar quase preguiçoso. Karin, querida, por quanto tempo você pretende continuar fingindo que está dormindo? Assustada, Karin não hesitou. Levantou-se de um salto, colocando as 2 mãos no ombro de Senshi e empurrando-o tentando se libertar. Pena que no instante seguinte se viu pendurada no ar, segurada pela gola da camisa como se fosse um gatinho. Percebendo a enorme diferença entre suas habilidades e as dele, Karin parou de se debater e deixou que ele a segurasse ali. Ao vê-la se acalmar, Senshi a colocou no chão e a encarou com os olhos semicerrados. Então, qual é o seu plano? Karin simplesmente virou o rosto, recusando-se a falar. Senshi achou sua pequena demonstração ao mesmo tempo divertida e exasperante.
Ele sabia que ela realmente não tinha para onde ir. Sua mãe havia falecido, deixando-a sozinha, sem um lugar significativo para onde voltar. Além disso, considerando que ela havia sido sequestrada, se voltasse agora, aquelas mesmas pessoas provavelmente a pegariam novamente. Embora fosse óbvio que ele não fazia parte daquele grupo, ela ainda não sabia quem Senshi realmente era. Enquanto Senshi retomava a caminhada em direção a Megakuri, Karin o seguia em silêncio. Ele esperava que ela perguntasse para onde estavam indo, mas, curiosamente, ela permaneceu calada. Eles viajaram por algum tempo. Quando Senshi percebeu que o sol começava a se pôr no horizonte, procurou um lugar para acampar. Karin passou toda a viagem observando Senshi secretamente. Ao ver seus cabelos vermelhos brilhantes e sentir aquele chakra familiar, ela deduziu que ele também era descendente do clã Uzumaki, mas isso por si só não era suficiente para que ela confiasse nele completamente. Quando Senshi começou a examinar a área, Karin pensou consigo mesma. Então ele está procurando um lugar para passar a noite? Mas essa floresta não parece ter nenhum bom lugar para acampar. Karin era inteligente, com grande capacidade de observação e percepção sensorial. Depois de um instante, ela percebeu o que ele pretendia. De fato, Senshi entrou em uma área arborizada, e Karin se apressou para acompanhá-lo. Afinal, aquilo era uma região selvagem, poderia haver ursos ou outras criaturas perigosas à espreita. Na verdade, na história original, supondo que nada tenha mudado com a chegada de Senshi, Karin realmente havia se deparado com um urso durante um teste. Agora, caminhando ao lado de Senshi pela floresta, ela logo viu que ele havia localizado com segurança um pequeno riacho repleto de peixes e camarões, com bastante lenha seca por perto, o suficiente para construir um abrigo temporário ou fazer uma fogueira. Havia água potável, comida e combustível. Juntando tudo isso, era o suficiente para um acampamento confortável. Enquanto Karin observava atonita, Senshi desembainhou uma lâmina ninja. Embora não tivesse o armazenamento espaço-temporal de Kamui, ele tinha o inventário do seu sistema. Foi de lá que a lâmina veio. Svi, 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 svi. Ao entrar na floresta, Senshi começou a cortar lenha aqui e ali de maneira casual, porém eficiente, deixando Karin alheia até que os resultados se tornassem claros. Tum, tum, tum. Seções de árvores foram sendo colocadas cuidadosamente uma após a outra, algumas longas, outras curtas, cada pedaço aparentemente cortado para um propósito específico. Em seguida, Senshi habilmente descascou a casca e a trançou em cordas. Ele amarrou os troncos ao redor do perímetro em um processo suave e perfeito. Em pouco tempo, ele havia construído um pequeno abrigo aconchegante com as próprias mãos, completo com 2 quartos, de tamanhos diferentes e algumas camas improvisadas com galhos secos e palha. Karin ficou estupefata. Com apenas uma lâmina ninja, ele construiu uma cabana funcional. Enquanto isso, Senshi estava alheio ao quanto a havia impressionado. Ele simplesmente caminhou até o riacho, absorto em seus pensamentos. Se ao menos o sistema me concedesse a liberação de madeira, aí eu poderia simplesmente bater palmas e bum, mansão da liberação de madeira pronta para usar. Embora tivesse aprendido uma grande variedade de ninjutsu, ele não havia dominado a liberação de madeira. À beira da água, ele não se preocupou em pescar como de costume. Em vez disso, observou cuidadosamente o riacho, formou uma série de selos e pressionou ambas as palmas das mãos contra o chão. Liberação de relâmpagos, deslizamento de terra. No mundo ninja, a pesca elétrica não era exatamente mal vista, então ele podia se soltar completamente. Estalos, estalos, estalos. Raios azuis serpenteavam pela água. Peixes flutuavam à superfície, atordoados pela eletricidade. Karin observava com uma mão sobre a boca boquiaberta de espanto. Então é assim que se usa a liberação de relâmpago? Senshi recolheu os peixes e habilmente os limpou e eviscerou. Viver como mercenário significava viajar muito a pé e acampar na natureza, então ele tinha bastante prática. Enquanto acendia uma fogueira com lenha seca e colocava os peixes sobre as chamas para assar, pegou um pequeno frasco de sua bolsa de ferramentas, na verdade, de seu inventário do sistema, contendo sal e outros temperos. Afinal, grelhar peixe ou frango sem temperos seria bem menos saboroso. O céu foi escurecendo aos poucos, e Karin se acomodou perto da fogueira. Depois de observá-lo por tanto tempo, ela estava praticamente convencida de que Senshi não representava nenhuma ameaça. Logo em seguida, ele lhe ofereceu um pedaço de peixe grelhado. Aqui, coma à vontade. Não seria bom deixá-lo com fome, ou você perderá seu valor. Karin engoliu um pouco de saliva. Qual o valor? Ele pretende me vender? Ainda assim, o aroma daquele peixe grelhado era irresistível. Devia haver algum método especial no seu preparo. Após uma breve hesitação, ela pegou o peixe e deu uma mordida. Para sua surpresa, era a melhor refeição de que se lembrava. Mesmo em um ambiente tão rústico, o sabor era incrível, crocante por fora e suculento por dentro, com a combinação perfeita de temperos. Senshi, alheio à turbulência interna de Karin, fez piada enquanto ela devorava a comida. Sabe, eu te salvei daqueles sequestradores e tenho cuidado de você esse tempo todo. Tecnicamente, você me deve um pagamento. Karin permaneceu em silêncio quase o tempo todo, provavelmente abalada por sua experiência. Surpresa com o comentário dele, ela bufou. Uf, eu nunca pedi para você me resgatar. E o que quer que aquelas pessoas quisessem de mim, elas teriam me alimentado e me mantido em segurança até conseguirem o que precisavam. Agora que você me tirou delas, essa responsabilidade é sua. Ela falou com rispidez, mas por dentro estava inquieta. Não tinha dinheiro para pagá-lo e de forma alguma poderia se dar ao luxo de contratar alguém com as habilidades dele. Além disso, temia que se ele realmente a abandonasse, ela ficaria perdida no meio do nada, o que era extremamente perigoso para alguém da sua idade. Para sua surpresa, Senshi simplesmente caiu na gargalhada. Ha. Entendi. Você está sem dinheiro, né? Nesse momento, as bochechas de Karin coraram, envergonhada por ele ter adivinhado seus verdadeiros pensamentos tão facilmente. Capítulo 6.
Após terminarem a refeição, os dois se limparam rapidamente perto do riacho e voltaram para o pequeno abrigo improvisado. O abrigo tinha 2 cômodos, um maior e um menor. Karen entrou no cômodo menor e se deitou na caminha. Depois de alguma hesitação, finalmente perguntou: "Meu nome é Uzumaki Karen. Qual é o seu?" Da sala ao lado veio a voz de Senshi. "Senshi, Uzumaki Senshi." Ao saber o nome dele, Karen falou em tom sério: "Senshi, eu não tenho um único rio no momento, mas posso ser muito útil, posso ganhar muito dinheiro depois para te pagar." Ao ouvir isso, Senshi não conseguiu conter uma risadinha. Naquela noite, Karen mal conseguiu dormir. Mesmo tendo feito todo tipo de promessas, eram apenas palavras. Ela temia que pela manhã, Senshi pudesse ter ido embora. Senshi, por outro lado, dormiu muito bem. Com a força que tinha naquele momento, não temia que alguém lhe causasse problemas. A manhã chegou sem incidentes. Depois de se lavar no riacho, Senshi partiu novamente com Karen. Ela vinha viajando ao lado dele há algum tempo e estava aos poucos se acostumando com sua presença. Finalmente ela perguntou: "Senshi, para onde vamos?" Ele respondeu de forma displicente: "Estamos indo ao mercado negro de Ami para receber uma comissão." Karen assentiu com a cabeça, na esperança de poder ser de alguma ajuda. Ao se aproximarem da vila, Senshi vasculhou sua bolsa ninja em busca do protetor de testa Ami e o prendeu no lugar. Tudo em Amegakure fascinava Karen, e ela olhava ao redor curiosa enquanto o seguia. Ao passar por uma barraca que vendia almôndegas fritas, ela não pôde evitar engolir em seco. Senshi casualmente tirou 100 ryu do bolso e entregou ao dono da barraca. "2 pedidos, por favor." O dono da barraca recebeu o pagamento e rapidamente serviu 2 porções de almôndegas fritas, entregando-as a Senshi e Karen. Radiante, Karen corou ao ver o olhar de Senshi e desviou-o imediatamente. Eu posso ser útil. Vou te retribuir por tudo isso." Senshi apenas sorriu e não fez alarde. Continuando, ele disse: "Karen, preciso que você fique aqui por um tempo. Vou ao mercado negro para arranjar um emprego." Mastigando sua almôndega, Karen balançou a cabeça vigorosamente. "De jeito nenhum. Vou ficar com você." Como ele estava indo lá para cumprir uma comissão, ela não queria ficar para trás. Ela contava com a oportunidade de provar seu valor. "Você não é realmente capaz de muita coisa agora. Se você vier comigo, terei que cuidar de você." Karen ainda não havia desenvolvido completamente suas habilidades, e mantê-la ao seu lado poderia ser perigoso. Mas em vez de discutir, Karen simplesmente se agarrou firmemente à sua perna. Senshi coçou a cabeça com leve exasperação. Isso praticamente significa que você está me contratando como seu guarda-costas. Você percebe isso? E não é um trabalho fácil. Vou ter que cobrar um extra, sabe?" Ele estava basicamente brincando, mas Karen cerrou os punhos cerrados e disse: Eu te pagarei de volta." Senshi ficou surpreso com a sinceridade dela. No fim, ele a levou consigo ao mercado negro de Ami. No caminho, também a ajudou a escolher algumas roupas novas. Ela escolheu um conjunto lilás claro, aparentemente gostando daquela cor. Depois de pagar, Senshi pensou que poderia aproveitar para ir a uma loja de ferramentas ninja próxima para reabastecer seus suprimentos. Já que ele havia resgatado Karen de seus captores, levando-a consigo, não queria desperdiçá-la. Suas habilidades eram bastante valiosas se cultivadas adequadamente, ela poderia servir como uma boa assistente. Só depois de concluir essas tarefas, Senshi finalmente se dirigiu ao mercado negro de Amegakure com Karen. Quanto mais se aproximavam, menos ninjas encontravam, mas os que viam emanavam uma aura ameaçadora. A maioria dos que sobreviviam no mercado negro de Ami tinha sangue nas mãos. Em pouco tempo a dupla avistou alguém familiar, e essa pessoa claramente também os notou. No mercado negro não havia muitos habituais que se pudesse chamar de conhecidos. Quem mais poderia ser senão Kakuzu? "O que está deixando vocês todos tão nervosos?" Orochimaru olhou em volta, mas não viu nada fora do lugar. Kakuzu manteve os olhos fixos em Senshi e disse: "Em frente, cerca de 50 metros." Seguindo a linha de visão de Kakuzu, Orochimaru avistou o shinobi errante que já vira algumas vezes no mercado negro. "Então esse é o cara que custou 2 vidas, para vocês, hein?" Ele olhou para Senshi com um lampejo de curiosidade. Para Kakuzu, perder um coração significava basicamente perder uma vida. Durante seu último encontro com Uzumaki Senshi, Kakuzu não só falhou na missão, como perdeu 2 corações. Ele e Orochimaru tentaram recuperar algo do comboio, mas a caixa que haviam roubado não continha os bens pretendidos pelo cliente. Kakuzu agora sabia que o verdadeiro alvo era uma garota ruiva. Pensando nisso, ele olhou para baixo e notou a garota ao lado de Senshi, um casaco lilás claro, óculos e cabelos ruivos vibrantes. "Orochimaru, aquela garotinha ao lado dele é exatamente o alvo que nosso cliente deseja." Orochimaru olhou fixamente para Karen. "Então, nós o atacamos aqui no mercado negro?" Era complicado. Kakuzu havia experimentado o poder de Senshi em primeira mão, e lutar no mercado negro de Ami nem sempre era a melhor opção. Melhor testar as águas primeiro. Com isso em mente, Kakuzu foi direto até Senshi e Karen, bloqueando o caminho deles. Sabendo da força de Senshi, ele permaneceu em guarda. Ao lado dele, Orochimaru mantinha os braços escondidos sob o manto, pronto para atacar com a velocidade de uma serpente a qualquer momento. Kakuzu já havia lhe dito várias vezes o quão formidável era esse Uzumaki e Senshi, então Orochimaru não queria correr riscos. Mas o que aconteceu em seguida pegou Orochimaru completamente de surpresa. De repente, confrontado por Kakuzu, Senshi não se irritou. Em vez disso, aproximou-se com um largo sorriso, segurou as mãos de Kakuzu e o cumprimentou calorosamente. "Kakuzu, que prazer! Já arrumou um novo trabalho para mim? Eu sabia que você era de verdade. Quem no mercado negro não conhece o Kakuzu?"
Qualquer coisa que eu possa fazer é só dizer. Prometo 100% de sucesso. Kakuzu ficou perplexo com aquela demonstração de entusiasmo. Do que diabos ele está falando? Orochimaru também parecia um pouco confuso. Será que aquele sujeito desajeitado era mesmo ninja poderoso o suficiente para custar 2 corações a Kakuzu? A uma distância tão curta, Senshi parecia completamente desprevenido. Orochimaru percebeu que se lançasse uma emboscada repentina naquele momento, havia uma boa chance de matá-lo com um único golpe. A certa distância, Karin observava boquiaberta. Ela pressentia uma forte hostilidade de Kakuzu e Orochimaru em relação a Senshi, então esperava uma luta imediata. No entanto, tudo se desenrolava de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado, quase como se fossem velhos amigos se reencontrando. O sorriso de Senshi parecia genuinamente amigável, sem o menor traço de fingimento. Kakuzu achou estranho e suspeito ao mesmo tempo, e definitivamente ficou em alerta. Qual é a pegadinha? Uzumaki Senshi deve estar tramando algo. Orochimaru também observava Senshi atentamente, questionando-se se aquela postura aberta e indefesa era apenas uma farsa. Ele estava bastante confiante de que poderia transformar Senshi em um cadáver naquele instante, mas não notou nenhuma hostilidade imediata da parte dele. Enquanto isso, Kakuzu se lembrava de como Senshi parecera arrogante antes. Agora, ele parecia um mercador bajulador. Como podiam ser a mesma pessoa? Era como comparar o dia e a noite. De qualquer forma, Kakuzu não tinha a menor vontade de ficar parado batendo papo. Ele balançou a cabeça negativamente. Não estou aqui para te contratar. Capítulo 7. Kakuzu ouviu Uzumaki Senshi se gabar de sua taxa de sucesso de 100% nas missões e sentiu uma vontade enorme de lançar um estilo fogo. Enxaqueca ardente bem na cara de Senshi. Se não fosse por esse moleque intrometido, a última missão de Kakuzu não teria falhado. Quando Senshi ouviu que Kakuzu e Orochimaru não estavam ali para contratá-lo, seu sorriso desapareceu e ele se endireitou. Tique. Ele cuspiu no chão bem na frente de Kakuzu. Se você não ganha comissão, por que diabos está me bloqueando? Ele afastou a mão direita de Kakuzu com um gesto brusco e, em seguida, casualmente agarrou a manga de Orochimaru para limpar a própria mão. Pare de me fazer perder tempo. Ao ver isso, a boca de Orochimaru se contraiu algumas vezes, ansiando por sacar sua espada Kusanagi e empalar Senshi ali mesmo. Kakuzu ergueu a mão, sinalizando para Orochimaru manter a calma. Uzumaki Senshi não era um adversário fácil, e não havia necessidade de começar uma briga por algo tão trivial. Kakuzu dirigiu-se a Senshi. Não temos um emprego para você, mas... Senshi não esperou pelos outros. Virou-se imediatamente para ir embora. Se não o estavam contratando, por que ficar por ali? Cada momento contava para conseguir mais missões. Até que estivesse forte o suficiente para sobreviver a uma invasão alienígena no futuro, ele precisava priorizar o máximo de trabalhos possível, aprimorando suas habilidades sem parar. Graças ao seu sistema mercenário, ele tinha o potencial de desenvolver ninjutsu infinitamente. Muitos desses jutsus poderiam começar sem muita força, mas com o auxílio do sistema para refiná-los, poderiam se tornar incrivelmente poderosos. Além disso, suas reservas de chakra e seu corpo físico poderiam ser continuamente fortalecidos. Ele calculava que se continuasse treinando, um dia se tornaria um sábio, embora não do tipo do Monte Myoboku. Enquanto conduzia Karin para longe, Kakuzu avançou mais uma vez para bloqueá-lo. Senshi parou, seu rosto ficando frio. Não abuse da sorte. Kakuzu olhou para a garota ruiva que Senshi conduzia pela mão e disse friamente. Pode ir, mas deixa a garota. Ela não tem nada a ver com a sua missão. Ela é o meu alvo. Senshi inclinou a cabeça. A implicação era, você realmente acha que pode tirá-la de mim com sua habilidade tão limitada? Estalo, estalo. Num instante, arcos brilhantes de relâmpagos azuis dançaram ao redor de Senshi. Ele estava banhado em um poderoso chakra de liberação de relâmpago, pronto para atacar a qualquer momento. Clac! Kakuzu recuou imediatamente, criando distância entre eles enquanto formava selos de mão, preparado para usar um jutsu. O último encontro o ensinara que subestimar Senshi fora um grave erro. Desta vez, ele daria tudo de si se uma luta começasse. Sovosh! As mãos de Orochimaru se ergueram instantaneamente, também começando a formar selos. O flagrante desrespeito de Senshi pelos lendários Sannin o deixou ansioso para retaliar. Se não fosse por Kakuzu tê-lo impedido antes, ele já teria agido. Ao redor deles, os ninjas do mercado negro se dispersaram rapidamente assim que pressentiram uma briga. Qualquer um que tivesse passado algum tempo ali sabia que era melhor não ficar por perto quando esses dois estavam envolvidos. Até mesmo assistir era arriscado, quanto mais ser pego no fogo cruzado. Uzumaki Senshi era notório por aceitar encomendas constantemente, concluindo-as com sucesso uma após a outra, sem falhar. Kakuzu também era conhecido por ser formidável. Cada um deles individualmente já era problemático, mas juntos? Definitivamente uma situação da qual era melhor ficar longe. Sentindo o chakra crescente de Senshi, Kakuzu o encarou com crescente apreensão. Embora sua máscara escondesse sua expressão, sua mente estava empolvorosa. Impossível. Faz apenas alguns dias, e o chakra de liberação de relâmpago dele já está tão mais forte. Sentindo o imenso poder do relâmpago emanando de Senshi, tanto Kakuzu quanto Orochimaru enrijeceram ligeiramente. Kakuzu pensou freneticamente. Esse cara é incrivelmente perigoso. A recompensa por essa missão nem é tão alta assim, não faz sentido arriscar minha vida por algo assim. Além disso, uma ideia brilhante surgiu de repente em sua mente. Uzumaki Senshi também era um mercenário conhecido no mercado negro, com fama de obcecado por dinheiro. Não seríamos então parceiros perfeitos? Com isso em mente, Kakuzu deu algumas tosses secas. Uzumaki Senshi, reconheço sua força. Você tem interesse em se juntar à nossa organização Akatsuki?
Se aceitar, receberá uma generosa recompensa mensal apenas por completar as missões que lhe forem designadas. Senshi revirou os olhos. Ainda segurando a mão de Karin, ele se afastou, resmungando. Não me importo com organizações pequenas ou grandes. Não me incomodem quando estou tentando completar missões. O dinheiro já não lhe importava muito. Ele já ganhava muito mais do que podia gastar. O poder era o que realmente importava. Então aconteceu algo que Senshi jamais esperava. Comissão de longo prazo detectada. E cliente, Kakuzu. Objetivo. Kakuzu, em nome da Akatsuki, reconhece sua força. Recompensa. Ao aceitar, você recebe um super sorteio imediatamente. Os pontos de comissão no acerto final serão dobrados. Assim que Senshi levantou o pé para sair, o sistema o bombardeou com avisos. Um vislumbre dessas novas recompensas o deixou atônito. De jeito nenhum, um super sorteio? Esse era um prêmio de nível SSS garantido. Seu talento atual, Relâmpago Celestial, era algo que ele havia obtido em um super sorteio em seu pacote de presente de iniciante. Isso elevou sua afinidade com liberação de relâmpago para o nível S e aumentou muito suas chances de obter jutsus baseados em relâmpago. Era incrivelmente forte. E agora havia um segundo super sorteio. Além disso, no acerto final desta missão de longo prazo, os pontos de comissão seriam dobrados? Quem poderia recusar isso? Senshi não hesitou, girou 180 graus com um largo sorriso no rosto, ao retornar para Kakuzu. Segurando as duas mãos de Kakuzu, exclamou. Kakuzu, meu camarada. Você é o melhor. De agora em diante, você é meu irmãozão. Por favor, me deixem entrar na Akatsuki, vocês precisam me aceitar. Com medo de que Kakuzu mudasse de ideia, Senshi deu-lhe um empurrãozinho e uma piscadela, dando-lhe um tapinha no ombro da maneira mais bajuladora possível. Seu comportamento mudou tão drasticamente que Karin, Kakuzu e Orochimaru ficaram estupefatos. Karin levou as mãos à testa sem palavras. Kakuzu e Orochimaru estavam igualmente perplexos e atonitos. Mais uma vez, Kakuzu estudou Senshi atentamente. Aquele cara era caprichoso e completamente impossível de decifrar. Por outro lado, suas habilidades eram de primeira linha mesmo dentro da Akatsuki, ele se destacaria. E sua mentalidade mercenária se encaixaria perfeitamente. Após um momento de hesitação, Kakuzu disse. Sigam-me. Vou levá-los para ver o nosso líder. Orochimaru não tinha objeções. Ele tinha seus próprios planos e não se importava com nada. Kakuzu temia que Senshi recusasse a oferta, mas acabou que ele aceitou de bom grado. No entanto, agora Kakuzu enfrentava outro problema. O sigilo da Akatsuki era uma parte crucial de seu poder. Poucos forasteiros sabiam a localização de suas bases, muito menos de seu líder. Mesmo assim, Uzumaki Senshi já caminhava em direção à torre de Amegakure, guiando uma perplexa Karin pela mão como se soubesse exatamente para onde ir. Espere, quem é realmente o membro da Akatsuki aqui, eu ou ele? Kakuzu não pôde deixar de se perguntar se ainda existia algum segredo na Akatsuki que Senshi não conhecesse. A resposta era óbvia. Na verdade, Senshi poderia saber ainda mais do que Kakuzu. Orochimaru, testemunhando tudo isso, ostentava uma expressão intrigada. A sempre misteriosa Akatsuki basicamente não tinha segredos aos olhos de Senshi. Capítulo 8. Orochimaru achou toda a situação divertida, enquanto o humor de Kakuzu lembrava o de alguém que estava em um funeral. Ele não fazia ideia de como as medidas de segurança da Akatsuki poderiam ter falhado tanto a ponto de isso estar acontecendo. Do alto da torre de Amegakure, Nagato e Konan já haviam notado as 4 figuras se aproximando. Nagato não teria se surpreendido se fosse Kakuzu trazendo Uzumaki Senshi, mas ver que era Senshi quem guiava Kakuzu deixou Nagato um tanto intrigado. Sentada na beira da torre, Nagato os observou por um instante antes de perguntar casualmente. Esse é o famoso Senshi Uzumaki do mercado negro, certo? O nome de Senshi tinha certo peso no submundo, então até Nagato já tinha ouvido falar dele. Mesmo assim, Nagato sempre achou que Senshi não era o tipo deles, então nunca considerou recrutá-lo. Konan assentiu com a cabeça. Ela estava igualmente curiosa para saber por que Senshi tinha vindo à torre em primeiro lugar. Ele parece conhecer muito bem esta área. É como se ele estivesse procurando especificamente por nós. Nagato não parecia muito preocupado. Pelo menos por enquanto, aos seus olhos, Senshi não representava uma ameaça a ser levada a sério. Após uma breve discussão, Konan e Nagato ouviram passos se aproximando. Nagato olhou para o lado e viu Uzumaki Senshi, acompanhado por uma jovem ruiva. Aquela cor familiar. Alguém lhe dissera certa vez que o cabelo ruivo era característico do clã Uzumaki. Devido às guerras, o clã Uzumaki havia se espalhado por toda parte. Era bastante raro ver 3 pessoas diferentes, presumivelmente descendentes de Uzumaki, todas na mesma região. Nagato lançou um olhar rápido para Senshi e depois se virou para Kakuzu. O que está acontecendo? Em tom ponderado, Kakuzu respondeu. Acredito que Uzumaki Senshi é muito adequado para se juntar à Akatsuki. Ele não mencionou que Senshi primeiro recusou, mas depois insistiu abruptamente em se juntar à equipe. Na mente de Kakuzu, o raciocínio de Senshi naquela época devia ser anormal. Mesmo assim, contanto que ele estivesse disposto a trabalhar para a Akatsuki, isso já era o suficiente. Nagato prosseguiu. E quanto às suas habilidades? Kakuzu respirou fundo e respondeu. Ele é muito forte. Sua taxa de sucesso em missões no mercado negro é de 100%, a única pessoa no mercado negro dos Estados Unidos com esse histórico. Não faz muito tempo, durante uma das minhas próprias missões, nossos caminhos se cruzaram e ele destruiu 2 dos meus corações. Nagato e Konan sabiam que Senshi era um ninja competente, mas não tinham noção de quão formidável ele realmente era. O fato de ele ter destruído 2 corações de Kakuzu e saído ileso o colocava claramente em um nível digno de se juntar à Akatsuki. Em seguida, Nagato voltou seu olhar para Senshi. Você deseja se juntar à Akatsuki? Por quê? Senshi respondeu sem hesitar. Líder Nagato, estou muito feliz em participar.
Quanto ao motivo, porque Kakuzu-san me convidou, então preciso fazer jus à sua honra. Ao ouvir isso, o rosto de Kakuzu se contraiu levemente. Nagato e Conan permaneceram impassíveis por fora, embora por dentro estivessem sem palavras. Que tipo de justificativa frágil era essa? Pelo menos eles não tiveram problemas com a identidade de Senshi. Ele havia crescido em Amegakure, saindo apenas para seu trabalho mercenário. Não tinha nenhuma ligação real com outras vilas escondidas. Após uma breve pausa, Nagato assentiu. Você pode se juntar, mas terá um período probatório. Durante esse tempo, você e Kakuzu operarão como uma célula de 2 homens, e ele estará observando você. Após o término do período probatório, revelaremos algumas das informações essenciais da Akatsuki para você? Antes que Nagato pudesse terminar, Senshi o interrompeu. Sem problema. Mas tenho algumas condições. Os olhos de Nagato brilharam levemente. Não apenas uma condição, mas várias. A Akatsuki já havia acolhido muitos ninjas fortes, mas alguém como Senshi, isso era inédito. Vamos ouvi-los. Conan e Kakuzu, assim como Orochimaru e Karin, voltaram seus olhares para Senshi. O jovem pigarreou e disse: primeiro quero me juntar à Akatsuki como membro contratado. 2. Em segundo lugar, precisarei de um salário mensal. Não precisa ser muito alto, 100.000 ryu, mais ou menos o pagamento padrão para uma missão de nível A. Acho justo, considerando que tirei os 2 corações de Kakuzu em 3 segundos. Meu histórico fala por si só. Kakuzu ficou mortificado com a ideia de Senshi expor tudo aquilo na frente de todos. Mas Senshi não se importou com o constrangimento no ar e prosseguiu. 3. Terceiro, se a organização quiser me designar missões no mercado negro, só aceitarei trabalhos por comissão. 4. Por fim, ela fica comigo. Senshi deu um tapinha leve no ombro de Karin para indicar que a queria ao seu lado. O principal motivo pelo qual ele pediu apenas 100.000 foi porque sabia que suas exigências poderiam parecer excessivas. Pedir mais dinheiro poderia ser contraproducente. Quanto à exigência de apenas comissão, isso se devia ao sistema. O mercado negro lida basicamente com 2 tipos de trabalho, recompensas e comissões. Missões de recompensa geralmente envolvem matar alguém ou roubar algo sem perguntas. O cliente define uma recompensa. O ninja completa o trabalho e coleta a recompensa através do mercado negro. Os trabalhos por comissão variam de tarefas simples, como limpeza ou busca de animais de estimação perdidos, até deveres de alto nível, como a guarda de um daimyo. A maioria dos ninjas não se importava com a diferença, mas para Senshi, isso importava muito. Seu sistema mercenário supremo só reconhecia trabalhos por comissão. Qualquer outro tipo de missão não rendia recompensas do sistema. À primeira vista, suas exigências pareceram excessivas. Nagato fez uma pausa, claramente ponderando, e então disse secamente: não. Para Nagato, Senshi tinha forças para se juntar à Akatsuki, mas as condições eram muito incomuns. As missões da Akatsuki costumavam ser muito perigosas. Ter Karin junto seria um risco. Claro, ela poderia ficar em um esconderijo durante missões de alto risco, então esse não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era que Senshi insistia em se juntar como mercenário. A Akatsuki tinha objetivos grandiosos, quase sagrados, então o sigilo e a unidade eram fundamentais. Permitir que alguém se juntasse como mercenário parecia instável demais. Após Nagato falar, Kakuzu fez uma pausa por um instante e então disse: deixem-no entrar. Para um ninja errante como ele, a Akatsuki é um excelente lugar para se estabelecer. Acredito que com o tempo ele mudará de perspectiva. Como Senshi seria emparelhado com Kakuzu, Nagato precisava levar em consideração a opinião de Kakuzu. Após refletir um pouco mais, Nagato assentiu. Por enquanto, Uzumaki Senshi atuará como seu parceiro. Se você não tiver objeções, ele poderá passar esse período probatório com você. Nagato confiava em Kakuzu porque se algum parceiro se mostrasse problemático, Kakuzu simplesmente o mataria. Orochimaru, por outro lado, apenas sorriu com desdém. Fico pensando quanto tempo esse novato vai durar. Assim que Nagato aprovou oficialmente a entrada de Senshi na Akatsuki, o aviso do sistema finalmente soou na cabeça de Senshi. Você se juntou à Akatsuki e aceitou uma missão de longo prazo. Recompensa do sistema número 1, um super sorteio. Ao ouvir isso, os olhos de Senshi brilharam e ele imediatamente abriu o painel do sistema. Sorteio. Ele não dava a mínima para o tal Esquadrão da Morte. Tudo o que ele queria era esse super sorteio do sistema. A sorteio de super recompensa. Parabéns! Você obteve uma recompensa de nível SSS. A Fruta do Raio, adaptação do mundo de Naruto. A Fruta do Raio? Ao dar uma olhada nas informações, Senshi não conseguiu conter o sorriso. Nome: Fruta do Raio, adaptável a Naruto. A classificação: SSS. E origem: um tesouro raro do mundo de One Piece, agora adaptado para o mundo ninja com os efeitos colaterais negativos removidos. Nível de desenvolvimento: D. Habilidades desbloqueadas atualmente. Mantra: observação. Perceba qualquer perturbação dentro de um determinado raio. Dedo relâmpago. Libere raios da ponta dos seus dedos para atacar. Teletransporte relâmpago. Transforma-se em eletricidade, movendo-se através de campos elétricos ou materiais condutores. Raio: Inazuma transforme um braço em relâmpago para formar uma enorme coluna de trovão, atingindo alvos dentro do seu alcance de mantra. Forma relâmpago. Transforme-se em puro relâmpago gerando luz e calor para neutralizar todos os ataques físicos. Descarga: rajada de raios unidirecional de 360 graus, atingindo tudo ao alcance. Nenhum dos outros membros da Akatsuki sabia o que Senshi estava fazendo. Eles apenas o viram abrir um sorriso suspeito de repente, que rapidamente se alargou e se tornou mais perturbador. Conan, Nagato, Kakuzu, Orochimaru. Todos ficaram um tanto surpresos com o prazer sinistro em seu rosto. Karin também estava perplexa.
Senshi já era excêntrico por querer levar uma garota jovem em missões e só aceitar trabalhos por encomenda. Mas agora ele começou a gargalhar do nada, seu sorriso ficando cada vez maior, parecendo francamente anormal. Até o olhar de Nagato ficou mais sério. Esta equipe está ficando cada vez mais difícil de gerenciar. Capítulo 9. Após esses últimos encontros com Uzumaki Senshi, Kakuzu percebeu o quão estranho aquele sujeito realmente era. Então, quando Kakuzu viu Senshi se comportando daquela maneira agora, sentiu-se surpreendentemente calmo. Nakatsuki ter um ataque de fúria ocasional não importava, contanto que não atrapalhasse a conclusão das missões. Venha comigo, disse a voz de Kakuzu aos ouvidos de Uzumaki Senshi. Senshi não recusou. Levando Karin consigo, seguiu Kakuzu. Kakuzu conduziu Senshi a um quarto desocupado na torre. A partir de agora, este será o lugar de vocês dois neste esconderijo. Então ele disse a Senshi, quanto ao seu uniforme, eu trarei para você mais tarde. Ao ouvir isso, Senshi interrompeu. Não só para mim, compre um para ela também. Ao falar, deu um tapinha no ombro de Karin. O rosto de Kakuzu se contraiu levemente, mas ele optou por não discutir sobre detalhes insignificantes. Pouco depois, Kakuzu retornou com 2 conjuntos de capas pretas estampadas com nuvens vermelhas e entregou uma a Senshi. Seu tom era casual. Tire o resto do dia de folga. A partir de amanhã, você começará as missões oficiais. Senshi acenou levemente com a cabeça. Sem problema, estarei pronto para começar amanhã. Depois que Kakuzu saiu, Karin perguntou curiosa, então vamos morar aqui por um tempo? Senshi caminhou até um sofá que parecia relativamente limpo e se jogou nele, balançando a cabeça. Provavelmente não voltaremos aqui com frequência. Na maior parte do tempo estaremos em diversas missões. Claro, você pode ficar aqui se quiser. Karin fungou e disse, não vou ficar aqui. Vou te seguir. Eu te disse que posso ser muito útil. Logicamente, permanecer no esconderijo ou em Amegakuri seria mais seguro para ela. Mas na mente de Karin, ficar com Uzumaki Senshi era a opção mais segura de todas. Ha. Ao ouvir a insistência de Karin, Senshi não conseguiu conter o riso. Levantou-se, caminhou até a jovem e bagunçou-lhe os cabelos ruivos de forma brincalhona. Karin franziu os lábios com uma expressão de quem sentia o mundo acabar. Na hora do jantar, alguém da unidade de logística da Akatsuki entregou as refeições no quarto deles. Depois do jantar, Karin se lavou e foi para o seu quarto dormir, enquanto Senshi foi para o terraço da torre experimentar os poderes da fruta do raio. Uma explosão inimaginável de relâmpagos o atravessou. Arcos brilhantes de eletricidade crepitavam violentamente ao redor de Senshi. Membros da Akatsuki logo apareceram em vários pontos estratégicos nas sombras, todos surpresos com o que viram. Com exceção de Kakuzu, a maioria não havia compreendido verdadeiramente a extensão das habilidades de Senshi até então. Eles ficaram chocados com a pureza de seu chakra de liberação de relâmpago e o poder absoluto de seu jutsu de relâmpago. Estrondo. Bum, 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 bum. O fenômeno causado pelos testes de Senshi durou algum tempo antes de diminuir gradualmente. Seu chakra de liberação de relâmpago excepcionalmente puro e sua tremenda aptidão para técnicas de relâmpago causaram uma profunda impressão em todos. Após terminar seus experimentos com a fruta do raio adaptada de Naruto, Senshi estava de ótimo humor. Ele não ficou no telhado sentindo a brisa fria, retornando ao quarto que dividia com Karin. Depois de um banho rápido foi dormir. Um campo eletromagnético invisível logo se espalhou a partir dele em todas as direções. Aproximadamente 1/8 de Amegakuri estava dentro do raio de alcance do seu campo. Graças à habilidade mantra ele podia sentir qualquer pequena perturbação dentro desse alcance. Nada mais aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, Senshi e Karin levantaram cedo e se lavaram. Depois de vestirem a capa preta com nuvens vermelhas, Senshi levou Karin para encontrar Kakuzu, e os 3 saíram da torre de Amegakuri em direção ao mercado negro. Tanto Kakuzu quanto Senshi eram figuras conhecidas no mercado negro e tinham boa reputação, então não era difícil para eles aceitarem missões. No entanto, quando Kakuzu tentou aceitar uma missão de recompensa, Senshi o impediu. Só aceito trabalhos por comissão. Kakuzu apenas suspirou. Não é como se houvesse um suprimento infinito de missões de recompensa. Se você não quiser participar de uma missão de recompensa, basta esperar por perto enquanto eu cuido disso. Para Kakuzu, a maioria dos alvos eram peixes pequenos, não valiam a pena formar uma equipe. Mas Senshi balançou a cabeça. Não dá. Só trabalhos por encomenda. Espera aí. Ele percebeu algo de repente, assustando Kakuzu, que se perguntou o que havia de errado agora. Digamos que Kakuzu me contrate para ajudá-lo em uma missão de recompensa. Isso ativaria a recompensa do sistema? Ao pensar nisso, Senshi se animou. Se aquilo funcionasse, então, do ponto de vista dele, todas as missões poderiam se tornar comissões. Virando-se para Kakuzu, ele disse, Kakuzu, você pode me contratar para te ajudar em caçadas a recompensas. Eu só ficarei com metade do pagamento. Os olhos de Kakuzu se arregalaram. Ele murmurou, entregar metade da recompensa. Para contratar Uzumaki Senshi? Não era impossível. Considerando o poder que Senshi tinha agora, se os dois trabalhassem juntos, poderiam lidar com qualquer missão, exceto assassinar um Kage. Remexendo no bolso, Kakuzu tirou uma pilha de formulários de missão e encontrou um. Esta é uma recompensa por alguns ninjas renegados de Amegakuri. São 10, espalhados pelos arredores da vila, o que é muito trabalhoso. Por isso tenho adiado. A recompensa não é ruim, 20.000 ryu por cabeça. Uzumaki Senshi, eu te pago 100.000 ryu no total se você me ajudar a eliminá-los. Nova comissão detectada. E cliente, Kakuzu. E objetivo, ajudar Kakuzu a eliminar os renegados de Amegakuri. Recompensa 100.000 ryu. Dificuldade nível B.
Bônus do sistema, 100 pontos de comissão. Ao ver essa mensagem do sistema, Senshi ficou momentaneamente atônito. Nossa, será que eu realmente explorei essa brecha? Radiante, Senshi percebeu que dessa forma poderia gerenciar as tarefas por comissão de maneira ainda mais eficiente. A partir de então, Senshi seguiu Kakuzu em uma frenética onda de missões, jamais recusando nenhuma. Com seu poder combinado, praticamente uma força esmagadora em Amegakure, eles completavam as missões em um ritmo impressionante. Sob o alcance do mantra de Senshi, os alvos não tinham para onde fugir. Uma tarefa que normalmente levaria de 3 a 5 dias para Kakuzu agora era concluída quase sem esforço. Ao cair da noite, os 3 se hospedaram em uma pousada. Kakuzu, completamente exausto, entregou 30.000 ryu a Senshi. Em circunstâncias normais, Kakuzu não se incomodaria com tarefas mal remuneradas. Mas a eficiência deles era tão alta que o mercado negro estava ficando sem missões para distribuir. A comissão concluída. Recompensa: 30 pontos de comissão. Ao ouvir o aviso do sistema, Senshi ficou encantado. Nos últimos dias, ele havia acumulado uma grande quantidade de recompensas, avançando rapidamente em seu caminho para se tornar um 10 caudas humanoide. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, Kakuzu, que mal havia se deitado, foi acordado por fortes batidas em sua porta. Bang, bang, bang. A voz de Senshi ecoou pelo corredor. Kakuzu, irmão Zonkaku, Lorde Kaku, abra a porta. Sem moleza, hora de mais missões. Kakuzu sentiu uma dor de cabeça terrível. Será que esse cara é humano mesmo? Eles passaram o dia inteiro ontem em missões sem parar, e agora, antes do amanhecer, Senshi já queria sair de novo? Bang, bang, bang. As batidas insistentes continuavam. Kakuzu jazia na cama, completamente exausto. Seus olhos verde-azulados fitavam a porta, e ele soltou um suspiro cansado. O tom acinzentado de seu rosto parecia acentuado pelas grandes olheiras. Esse monstro, já faz meio mês que ele não para, está em missões sem parar. Será que esse cara descansa alguma vez? Vale a pena arriscar a vida assim por dinheiro? Por que ele tem tanta energia? Antes de conhecer Uzumaki Senshi, Kakuzu se considerava o viciado em missões definitivo. Mas ao ver Senshi, teve que admitir que estava muito atrás. Ontem eles trabalharam da manhã à noite, e agora ele já estava de volta ao trabalho ao raiar do dia. Ele não se cansava? Como ele sempre tinha tanta energia? Com um suspiro, Kakuzu se virou, decidindo ignorar as batidas na porta. Enquanto isso, no corredor, Senshi verificava sua tela de status. Nome: Uzumaki Senshi. Gênero: masculino. Idade: 18. Pontos de comissão: 225. Naturezas dos chakras: fogo B, vento C, relâmpago. SSS água, B terra, B yang, B yin, B. Capacidade de chakra: SSS+, suas reservas superam a maioria das bestas com cauda, semelhante a uma máquina de movimento perpétuo. Força física: SSS, muito mais forte que aço. Ninjutsu comum dificilmente pode te ferir. O talentos: Trovão Celestial, aumenta muito a afinidade com liberação de relâmpago e a probabilidade de obter recompensas do tipo relâmpago. Fruta do raio, adaptada de Naruto, tesouro de nível SSS do mundo de One Piece, sem efeitos colaterais. Nível de desenvolvimento: A. Habilidades desbloqueadas. Mantra: perceba todos os movimentos dentro de um determinado raio. Dedo relâmpago: dispare raios através das pontas dos dedos. Teletransporte relâmpago: transforme-se em eletricidade para se mover através de campos elétricos ou materiais condutores. Inazuma raio: transforme seu braço em um raio para formar uma colossal coluna de trovão, atingindo alvos próximos ou qualquer um dentro do seu alcance de mantra. Forma relâmpago: transforme-se em um relâmpago, liberando calor e luz para neutralizar ataques físicos. Descarga: dispara eletricidade em um raio de 360 graus sem discriminação. Punição divina: condense uma coluna de relâmpagos para bombardear continuamente um inimigo. Eletroterapia: utiliza corrente elétrica para reanimar um coração parado, fazendo-o voltar a bater. Metalurgia relâmpago: fundir metais com eletricidade para remodelá-los, potencialmente criando armas. Onda de choque relâmpago: gere uma onda de choque supersônica em meio a trovões estrondosos, repelindo ataques recebidos. 30 milhões de volts, besta do trovão, reúna raios em forma de lobo para um ataque destrutivo. 30 milhões de volts, pássaro trovão, reúna raios em forma de pássaro para um ataque aéreo veloz. Kekei Genkai, nenhum. E técnicas: Jutsu de substituição, nível S. Liberação de relâmpago, bola de relâmpago, nível S. Liberação de relâmpago, clone de relâmpago, nível A. Liberação de relâmpago, caminhada na terra, nível S. Liberação de relâmpago, fúria de corrente pesada, nível SS. Liberação de relâmpago, laço, faca quente de arado relâmpago, nível S. Liberação de relâmpago, enterro de relâmpago, nível A. Shidori, nível A. Capítulo 10. Pelo painel de status, ficou claro que seu chakra total havia ultrapassado o nível SSS, atingindo SSS+. Uma quantidade de chakras de nível SSS já era comparável à da maioria das bestas com cauda. SSS+ significava que ele agora possuía reservas comparáveis às da 8 caudas ou da 9 caudas. Mesmo assim, SSS+ não era o limite máximo do sistema. Ele poderia continuar aumentando sua reserva de chakra. Anteriormente, embora possuísse chakra e força física de nível besta com cauda, ele tinha uma fraqueza gritante. Seu desenvolvimento em ninjutsu não era muito avançado. Esse problema agora havia sido resolvido de forma bastante satisfatória. Após meio mês de missões ininterruptas, a maior parte de seu ninjutsu havia alcançado o nível A. Além disso, ele elevou o nível de desenvolvimento da fruta do raio para o nível A, desbloqueando a maioria de suas habilidades.
Os poderes concedidos pela fruta fortaleceram e complementaram significativamente seu ninjutsu. Tudo isso só fez com que Uzumaki Senshi tivesse ainda mais sede de completar missões e ficar mais forte. Enquanto batia na porta de Kakuzu, ele pensou consigo mesmo. Vamos estabelecer uma pequena meta, entrar no nível da 10 caudas o mais rápido possível. Pelo menos começar a atingir os padrões da 10 caudas em reservas de chakra, força física e poder do meu ninjutsu. Quando Kakuzu fazia missões, ele se concentrava totalmente na tarefa em mãos. Já Senshi, quando fazia missões, se comportava como um estudante estudando para provas, se dedicando ao máximo, obcecado pelo trabalho árduo. Como resultado, enquanto Kakuzu estava exausto física e mentalmente, Senshi sentia que aquilo era apenas o começo, como esse pequeno Kaku. Já podia estar tão esgotado? Naquele instante, um homem de pele pálida, cabelos negros na altura dos ombros e olhos estranhamente cativantes chegou ao local onde o grupo de Senshi estava hospedado. Orochimaru, alguém que poderia ser considerado um velho conhecido de Senshi. Orochimaru sempre teve um forte senso de propósito e planos. Outro ninja poderia estar apenas de passagem, mas se ele aparecesse, tinha que haver um motivo. Ao ver Orochimaru, Senshi perguntou casualmente: "O que você está fazendo aqui?" Para a maioria dos ninjas, Orochimaru era um indivíduo perigoso. Para Orochimaru, Uzumaki Senshi era provavelmente ainda mais. Mostrando sua longa e fina língua com um ar sinistro, Orochimaru disse: "Vim discutir um acordo comercial com você." Assim que Senshi ouviu aquelas palavras, sua expressão mudou num instante, abandonando a indiferença anterior e exibindo um sorriso radiante e entusiasmado. "Ei, irmão Cobra. Você é como um irmão para mim. Tem algum problema difícil com o qual precise da minha ajuda?" Diante daquela mudança repentina de atitude, as pálpebras de Orochimaru se contraíram. Momentos atrás, Senshi o havia tratado como um estranho, e agora ele agia com total familiaridade. Orochimaru balançou a cabeça em resposta à pergunta de Senshi. "Sem comissão. Estou aqui para comprá-la." Ele ergueu a mão e apontou para Karin, que havia aparecido atrás de Senshi em algum momento. Karin, que havia saído do quarto ao ouvir os ruídos, congelou em pânico, deitada na cama um minuto antes, e agora o problema a havia encontrado. Orochimaru estava ali para comprá-la? Ela ficou nervosa porque depois de viajar com Senshi e Kakuzu e observar o comportamento de Senshi, percebeu que o dinheiro vinha antes de quase tudo para ele. Ela temia que ele aceitasse a proposta de Orochimaru. Nas últimas semanas, ela percebeu que não podia deixar Senshi, ela não queria deixá-lo. Mas Karin ainda não sabia que suas preocupações eram infundadas. Senshi não estava fazendo missões freneticamente por dinheiro, ele queria as recompensas do sistema que o tornavam mais forte. E como era de se esperar, quando Senshi percebeu a intenção de Orochimaru, ele fez mais uma demonstração digna de livro de disfarces. Revirando os olhos, ele se afastou de Orochimaru, sem nem se dar ao trabalho de olhar para ele. Não estou interessado. Ele pensara que Orochimaru lhe traria uma encomenda, mas o cara só queria comprar seu pequeno mascote. Embora Karin ainda não tivesse amadurecido completamente, ela ainda conseguia usar o olho da mente de Kagura para escanear os arredores. Ela era uma assistente bastante útil. Além disso, fazer missões com Kakuzu, um velho perto dos 100 anos, podia ser um pouco entediante. Tentar conversar sobre notícias atuais ou curiosidades interessantes inevitavelmente revelaria um choque de gerações. Ter uma garotinha por perto adicionava um pouco de diversão. Por que ele a venderia? Mesmo com a recusa categórica de Senshi, Orochimaru não partiu imediatamente. Parecia que ele ainda tinha outros planos. Por um breve momento, considerou simplesmente levar Karin à força. Mas ao perceber aquele brilho sutilmente perigoso nos olhos de Orochimaru, Senshi esboçou um sorriso. Desde que obteve a Akuma no Mi do tipo raio adaptada para Naruto, ele não havia encontrado nenhum oponente à altura. Orochimaru, sendo um dos Sannin lendários, era certamente formidável. Mas outro pensamento repentinamente cruzou a mente de Senshi. Ele se lembrou de como a primeira missão de longo prazo, que aceitara lhe rendera recompensas absurdamente boas. A lembrança o deixou querendo mais. Será que ele conseguiria convencer Orochimaru a lhe dar uma missão semelhante de longo prazo? Quando Orochimaru estava prestes a perder a paciência e atacar, Senshi ergueu a mão. "Espere." Orochimaru fez uma pausa e Karin ficou ainda mais nervosa. Ela olhou para Senshi com olhos ansiosos e sussurrou. Você vai mesmo me vender?" Pequenas lágrimas brilharam em seus olhos vermelhos. Ao ver o rosto lamentável dela, Senshi achou graça. Ele não resistiu e lhe deu um peteleco na testa. "Em que você está pensando? Como eu poderia te vender alguma coisa?" Karin relaxou um pouco, sentindo um calor reconfortante no coração. Contudo, lembrando-se de como Senshi costumava agir, não pôde deixar de acrescentar timidamente. "Mas, e se ele oferecer mais dinheiro?" Senshi parou, pensou seriamente sobre o assunto e então disse com igual seriedade. "Bem, meus princípios e limites são sempre flexíveis, mas desta vez são inegociáveis. Se fosse qualquer outra coisa, claro, bastava acrescentar dinheiro e eles poderiam conversar. Mas vender Karin? Isso não lhe traria nenhum benefício. Ele já tinha mais dinheiro do que sabia o que fazer com ele." Percebendo que ele não cederia, Orochimaru ponderou, e então desistiu da ideia de capturar Karin ali mesmo. Ao observar a transformação de Senshi quando este consumiu a fruta do raio, ele havia visto o quão poderoso o jovem havia se tornado. Tomar à força um sujeito de teste dele poderia ser mais problemático do que vantajoso. Seria melhor contratá-lo para capturar outros sujeitos de teste. Dito isso, Orochimaru deu um sorriso arrepiante. "Nesse caso, por que não aceita uma encomenda minha para capturar crianças de outras vilas ninja? Crianças com Kekkei Genkai. Pagarei 200.000 ryu por cada alvo adequado." Na mente de Orochimaru, dado o quão ganancioso Senshi parecia, não havia como ele recusar. Comissão de longo prazo detectada. Cliente, Orochimaru. O objetivo, Orochimaru te contrata para capturar crianças com Kekkei Genkai.
Recompensa, 200 mil ryu por criança? Reclassificação da missão. B. Bônus da missão. 200 pontos de comissão por criança? Ao ver a mensagem do sistema, Senshi ficou um pouco surpreso. Orochimaru realmente estava oferecendo uma fortuna. Mas as crianças sequestradas dessa forma certamente enfrentariam um destino sombrio. Essa é uma oferta extremamente tentadora. Mas eu recuso. Não vou fazer algo tão depravado. Ele parou por aí, sem querer falar mais nada por medo de dizer acidentalmente adicionem mais dinheiro. Mesmo assim, nenhuma quantia de dinheiro o convenceria a embarcar numa missão dessas. Os olhos de Orochimaru se demoraram em Senshi. Após um momento de hesitação, ele se afastou sem lutar. Svi. Ele tinha acabado de se virar quando, com uma cintilação corporal, Senshi apareceu atrás dele. Orochimaru deu um leve sorriso de escárnio. Algo mais? Senshi assentiu solenemente e então começou um discurso autopromocional. Lorde Orochimaru, já que o senhor está tão interessado em cobaias, que tal eu? A rigor, sou perfeitamente adequado para ser um de seus experimentos. Orochimaru. Ele parecia um idiota ao ouvir uma coisa dessas? Ou a mente de Senshi era realmente anormal? Não dava para aplicar lógica comum a esse ninja. Imperturbável, Senshi prosseguiu. Eu também sou descendente do clã Uzumaki, meu corpo é bastante especial e possuo um certo grau de capacidade regenerativa e de cura. Acho que tenho muito valor para a pesquisa, não é? Nesse instante, um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Orochimaru. Em vez de analisar aquelas características físicas, ele estava agora mais intrigado com a maneira peculiarmente distorcida como Senshi pensava. No mundo Shinobi, muitas pessoas tinham mentalidades bizarras, mas vendo isso somado a um poder extraordinário, Orochimaru só havia encontrado 2 casos assim. Este Uzumaki Senshi e seu detestável antigo companheiro de equipe Jiraiya. Enquanto Senshi tentava se oferecer como cobaia de Orochimaru, Karin não conseguiu fazer nada além de cobrir o rosto, estava envergonhada demais para assistir. Capítulo 11. A expressão de Orochimaru era peculiar, suas pupilas verticais se contraindo enquanto ele tentava descobrir o que a outra parte realmente estava tramando. Lorde Orochimaru, na verdade, o que há de especial em mim vai além disso. Dê uma olhada. Após falar, a forma de Uzumaki Senshi começou a mudar rapidamente. Há poucos instantes ele era perfeitamente normal, mas agora se transformou em um ser de pura energia, envolto em arcos de relâmpago. Isso é. Até mesmo alguém como Orochimaru, conhecido como o grande cientista do mundo ninja, ficou estupefato com a cena. Ele já havia visto uma habilidade semelhante antes, com certos ninjas capazes de transformar seus corpos quase inteiramente em água. Isso era impressionante, mas não havia despertado tanto o interesse de Orochimaru. Contudo, o poder de Uzumaki Senshi ali presente fez o coração de Orochimaru palpitar. Transformar-se em relâmpago implicava uma afinidade extraordinária com o estilo relâmpago. Além disso, o relâmpago poderia servir como fonte de energia para diversas ferramentas ninja de alta energia. E pelo que Orochimaru sabia, os jutsus de estilo relâmpago de Uzumaki Senshi já eram de nível superior. Refletindo sobre o assunto, Orochimaru ficou ainda mais intrigado. Nada mal mesmo. Será que isso é algum tipo de Kekkei Genkai totalmente novo? Além disso, um corpo que consegue transitar tão facilmente para um estado de pura energia pode sequer envelhecer no sentido convencional? A energia pode enfraquecer ou desaparecer, mas não envelhece como a carne. Esse pensamento deixou Orochimaru ainda mais tentado. Se ele conseguisse obter o corpo de Uzumaki Senshi, se o usasse como receptáculo, sua pesquisa em ninjutsu poderia entrar em um novo patamar. Mas ele ainda precisava testar se as habilidades de Senshi eram realmente tão impressionantes quanto pareciam, ou se era apenas aparência sem substância. Orochimaru o examinou de cima a baixo antes de falar. Siga-me. Quero testar suas habilidades e confirmar se você merece um contrato de longo prazo. Como cientista, Orochimaru não tiraria conclusões precipitadas sem verificar. Senshi deu de ombros. Sem problema. Karin, no entanto, estava um pouco nervosa, já que as duas quase haviam brigado momentos antes. Em um espaço aberto, Uzumaki Senshi e Orochimaru estavam frente a frente. Karin, não muito longe dali, cerrava seus punhos delicados, preocupada com Senshi. Orochimaru deixou os braços pendurados ao lado do corpo, sem assumir nenhuma postura específica. Entre os ninjas, ele era incomum, podia usar jutsus bizarros a qualquer momento, independentemente da postura. Ei, você está pronto? Orochimaru lançou um olhar rápido para o rosto jovem de Senshi. Ele só sabia o que Kakuzu lhe havia contado e nunca tinha visto Senshi em ação, então não sabia realmente o quão forte ele era. Senshi acenou para Orochimaru com um gesto casual, sinalizando para que ele fizesse o primeiro movimento. Orochimaru, no entanto, optou por não atacar, ele optou por esticar-se. Svi. Seu pescoço alongou-se como borracha num instante, sua cabeça projetando-se para frente como uma boca serpentina para morder Uzumaki Senshi. Voxox. Diante do ataque, Senshi estendeu a mão e liberou o dedo relâmpago, uma técnica que dispara chakra de liberação de relâmpago da ponta do dedo. Um raio disparou em direção à cabeça de Orochimaru, mas seu pescoço serpentino o desviou com facilidade. Retorcendo-se em espirais bizarras, seu pescoço alongado finalmente cravou suas presas na garganta de Senshi. Estalo, estalo. No entanto, naquele mesmo instante, o Uzumaki Senshi de aparência normal transformou-se novamente em um corpo de energia elétrica. A mordida de Orochimaru acabou por reduzi-lo a cinzas, queimado por dentro e por fora pela corrente de alta voltagem. Simultaneamente a uma curta distância, Orochimaru rasgou o próprio pescoço, forçando-se para fora daquela casca serpentina. Ele havia escapado do intenso choque elétrico ao descartar sua carapaça. Os jutsus de Orochimaru frequentemente compartilhavam um tema comum. Orochimaru cuspindo cobras, cobras cuspindo Orochimaru.
Orochimaru cuspindo Orochimaru e cobras cuspindo cobras. Tendo abandonado seu antigo corpo e escapado da eletrocução, Orochimaru rapidamente formou selos de mão e bateu com a palma da mão no chão. Formação de 10.000 serpentes. Quando a técnica surtiu efeito, Orochimaru abriu a boca e inúmeras serpentes invocadas invadiram a área em direção ao Uzumaki Senshi, sibilando para morder. O rosto de Karen empalideceu com a visão, pois o próprio chão parecia coberto de cobras. Mas Senshi não demonstrou nenhuma preocupação. Liberação de relâmpagos, deslizamento de terra. Pul, pul. Com a fruta do raio aprimorando suas habilidades, o estilo relâmpago de Senshi tornou-se exponencialmente mais forte. No momento em que ele lançou sua técnica, o espaço ao seu redor formou uma rede de relâmpagos que rapidamente se tornou mais densa. Em pouco tempo, essa rede se transformou em uma espécie de campo elétrico. Não importava quantas cobras avançassem, todas eram reduzidas a cinzas. Mãos de serpentes sombrias ocultas. Svi, Svi. Os dois braços de Orochimaru dispararam como serpentes, com o objetivo de cravar suas presas em Senshi. Pul. Relâmpagos cintilavam ao redor de Senshi. Num piscar de olhos, ele reapareceu atrás de Orochimaru. Desejando provar seu valor sem matar seu cliente, ele já tinha um plano em mente. Liberação de relâmpago, golpe de costas. Ele desferiu um soco nas costas de Orochimaru. Baque. Um impacto surdo ecoou, e Orochimaru caiu pesadamente no chão. Perto dali, uma enorme serpente abriu suas mandíbulas, e Orochimaru emergiu de dentro dela. Eles trocaram vários golpes assim, nenhum conseguindo superar o outro. Então, de repente, Orochimaru sentiu um profundo pressentimento. Era como se alguma força o tivesse imobilizado. Qualquer tentativa de usar uma técnica substituta falharia. Essa força era o mantra de Senshi, um sentido semelhante ao aqui da observação. Mais precisamente, ele havia localizado a assinatura de chakra de Orochimaru. Não importava quantas vezes Orochimaru tentasse se desvencilhar de sua pele, a fonte de chakra mais forte na área revelaria a localização do verdadeiro corpo de Orochimaru. 30 milhões de volts, a fera do trovão. Após mirar, Senshi atingiu Orochimaru com um raio escaldante. Roar, um rugido bestial e feroz ecoou pelo ar. Incontáveis arcos de relâmpagos azuis convergiram em uma enorme e intimidadora besta trovejante, irradiando uma voltagem aterradora. Ela uivou para os céus e, em seguida, investiu contra o verdadeiro corpo de Orochimaru. Orochimaru não se atreveu a subestimá-lo. Triplo Rashomon. Sem hesitar, ele rapidamente teceu selos e bateu com as mãos no chão. Bum, bum, bum. 3 portões demoníacos colossais surgiram da terra em sucessão, bloqueando o caminho de Orochimaru. Estrondo. Bum, 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 bum. A besta trovejante de Senshi atravessou os 3 portões Rashomon, mas a essa altura já havia gasto grande parte de seu poder. Não representava mais uma ameaça séria. Num instante, Orochimaru invocou outra serpente gigante, que se chocou frontalmente contra a besta. Bum! Uma explosão ensurdecedora ecoou. Orochimaru desapareceu com a explosão e reapareceu instantaneamente diante de Senshi. Seus olhos, estranhamente brilhantes, estavam fixos nele com fervoroso desejo. Orochimaru estava completamente satisfeito com o corpo de Uzumaki Senshi. Além de suas características especiais, seu domínio do estilo relâmpago era impressionante. Se Orochimaru pudesse transferir sua alma para o corpo de Senshi, ele poderia desbloquear inúmeros novos jutsus. Antes que Senshi pudesse atacar novamente, Orochimaru falou primeiro. Já chega. Vi o suficiente das suas habilidades. Em seguida, quero contratá-lo para me ajudar com pesquisas sobre ninjutsu e outras técnicas. Mesmo que você apenas me auxilie na pesquisa, pagarei uma taxa de missão de rank de 200.000 ryu. Nova comissão detectada. Cliente, Orochimaru. Objetivo. Orochimaru está muito interessado em você. Use sua constituição e habilidades especiais para auxiliar em sua pesquisa. Recompensa. 200.000 ryu. Classificação da missão. A. Recompensa do sistema. 200 pontos de comissão. Ao ouvir isso, Senshi o rejeitou imediatamente. Sem chance. Ele não queria apenas um acordo pontual. A julgar pelas finanças de Orochimaru e sua necessidade de pesquisa, havia claramente uma oportunidade para uma contratação a longo prazo. Tendo já provado as enormes recompensas de sua comissão de longo prazo anterior, Senshi queria mais do mesmo. Lord Orochimaru, tenho condições para me contratar. Primeiramente, o desenvolvimento do ninjutsu e outras pesquisas técnicas podem levar muito tempo. Auxiliá-lo consumirá grande parte da minha agenda, então você precisará pagar mais por um acordo de longo prazo. O que ele queria dizer era óbvio: pague. Em segundo lugar, se eu discordar de algum projeto de pesquisa específico, não participarei dele. Terceiro, se você precisar de amostras biológicas, está estritamente proibido de clonar minhas células. Quarto, a essa altura, Orochimaru já estava em silêncio. Será que ele estava mesmo contratando Senshi para auxiliá-lo na pesquisa, ou Senshi estava contratando-o para realizar a pesquisa? E de qualquer forma, ele realmente precisava de um contrato de longo prazo? Uma vez que Senshi estivesse em seu território, Orochimaru teria inúmeras maneiras de controlá-lo. Nesse instante, Senshi falou novamente. Orochimaru, eu sei o motivo de você ter entrado para Akatsuki. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.